Chega de falar de política, a gente só fala de política, vamos falar de outra coisa. Vamos falar um pouquinho da Bíblia. Na Bíblia a gente tem a história do filho pródigo, que é um rapaz que pegou sua herança, pegou a sua parte com seu pai e saiu por aí gastando, saiu se divertindo, curtindo a vida, né, fazendo farra e só consumindo, sem produzir mais, sem empregar em alguma coisa produtiva. E aí quando o dinheiro faltou, ele se lembrou que tinha o seu pai lá e quis voltar. E voltou, e o seu pai aceitou. O seu pai só aceitou e só teve essas condições para aceitar porque o seu pai não saiu gastando tudo igual a ele. Ele ficou trabalhando, continuou trabalhando, produzindo. Porque para a gente consumir, a gente tem que trabalhar, que construir, que produzir. E o seu pai, com o seu irmão mais velho, continuaram dando manutenção na fazenda, criando porcos, né, fazendo o negócio andar. Porque se todo mundo for parar apenas para consumir, como faz os socialistas, que só sabem pegar o que está pronto e sair gastando, a economia acaba. Economia, a gente tem que ser, no mínimo, produtor 51% e consumidor 49%, para poder existir uma economia. Então, se a gente for gastar mais do que o que arrecada, a gente não vai ter economia, não tem como sobreviver. Então essa lição da Bíblia aí nos dá uma lição para a nossa vida, para o dia a dia, que a gente tem que produzir mais do que o que gasta, né? Tem que arrecadar mais do que o que gasta, produzir mais do que o que consome, senão a gente vai ter a escassez. A Bíblia também fala lá em Gênesis, né, que da agora em diante tirará o sustento do suor do teu próprio rosto, né? Tirará o sustento com o suor do seu rosto todos os dias da tua vida. Então, as pessoas têm que viver conforme a palavra de Deus, né? Para cumprir a palavra de Deus. E não como socialista que quer viver à custa dos outros, pegando o que é dos outros, né? Não produzindo e apenas consumindo. Então, quem produziu, quem é rico, tem que distribuir com quem não tem, com quem é pobre, com quem ficou de braços cruzados. Esse é o pensamento socialista, mas a Bíblia mostra o contrário, tem que ser o contrário. A gente tem que viver de acordo com o nosso próprio trabalho. A Bíblia nos ensina a ser prudente, né? Na época das vacas magras lá, que o faraó sonhou e que Deus fez José interpretar o sonho, das 7 vacas gordas seguidas das 7 vacas magras, que Deus falou que eram os 7 anos de fartura, de uma boa safra, de uma boa colheita, e que pediu para José armazenar, o governador, todos os alimentos, porque ia vir, né, depois 7 anos de seca de vacas magras. E aí foi isso que ele fez e salvou aquela população. Então Deus ensina a gente a ser prudente, a produzir mais do que o que consome, porque senão, se a gente for consumir mais do que eu produzo, ficar de braço cruzado, achar que um governo vai nos sustentar, que a gente não precisa trabalhar, que o governo basta apenas imprimir moeda, que está tudo bem, a gente vai acabar na escravidão e na escassez, na miséria. E é isso que os socialistas tentam fazer nos países por onde ele é praticado ou empregado.